entra. E Alguém gostaria de fazer a oração inicial? Então, posso fazer. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer a Deus essa oportunidade bendita de mais uma vez estarmos reunidos nesse grupo de estudo de Olhos d'Água para objetivar aprendizado sobre essa obra riquíssima que vem desvendar a nós tantos mistérios ocultos do mundo espiritual. Possamos ter discernimento, entendimento, razão, tranquilidade, para que essas lições introspectem em nossos corações e possamos, com isso, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Pedimos ainda que abençoe todas as pessoas que não puderam estar conosco e que fortaleçam esse grupo, para que na próxima semana reencontremos todos fortes, revigorantes e dispostos ao estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho, Cristiane, está com ele aí? vamos lá. Estou com o Evangelho aqui, vamos ler. Vamos ver. A indulgência, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 16. Todo mundo encontrou? Podemos ler? Sim. Não? Então, vamos lá. Espíritas, a indulgência. Espíritas, agora que queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-lo. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Oi? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam... Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conceitos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgares vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupar com o que fazem os vossos irmãos, quando tereis olhares severos somente para vós mesmos, sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena a que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sejam indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Mais uma vez, o Evangelho vem a calhar com o estudo da mente. Perfeitamente, né? Perfeito, né?
Como é fácil a gente olhar o defeito do outro, né? Como é... E como é difícil ser indulgente. Porque a gente sempre acha um jeitinho de condenar, de criticar, de apontar o dedo. Infelizmente. O Evangelho. Eu creio ser a virtude mais difícil de ser conquistada. Porque é um processo tão natural a gente observar o comportamento do outro e quase que imediatamente a observação a gente tem um juízo de valor sobre o que a pessoa está fazendo, sobre a atitude, o comportamento, alguma situação. E aí, lógico, né, gente, eu estou usando como parâmetro eu mesma. E aí eu vejo que quando eu vejo, eu já fui lá e já, né? E é muito interessante a gente entender. É lógico que nós temos, gente, valores e a gente entende o mundo de acordo com esses valores. Só que a gente também tem que entender e perceber e colocar em prática que as pessoas têm formas e percepções diferentes e, mais do que isso, grau de maturidade espiritual diferente. E aí, aquilo que para mim é uma coisa estapafúrdia, por exemplo, né, para não usar outro, acaba sendo para outra pessoa um comportamento natural, porque ela não tem alcance. Da mesma forma que quando eu preciso que os outros sejam indulgentes, né, eu ajo de uma forma tão natural com uma coisa que é trivial para mim e os outros já percebem que aquele meu comportamento é equivocado. Então, eu vejo assim que vira e mexe, a indulgência ela cai para a gente no culto, no lar, cai num estudo, porque realmente a gente precisa perseverar nessa prática mesmo. É interessante que a continuação, né, da indulgência, no capítulo 17, que é o capítulo logo próximo, vem mais uma observação, né, para que a gente seja indulgente com as faltas alheias, com o nosso próprio, né, com o nosso próximo, qualquer que sejam elas, porque será observado por Deus e utilizado por ele a mesma indulgência que a gente utiliza pelo nosso próximo. Então, é uma advertência muito grande, e como foi colocado, muitas vezes a gente tem a capacidade de sempre estar apontando o dedo para a pessoa e a gente esquece, né, que tem outros voltados para nós mesmos, numa quantidade muito maior. É que nem a Mariane colocou, é um exercício muito, muito, muito complicado ser indulgente, porque a gente é muito, muito grosso ainda, muito embrutecido. Então, quando as pessoas às vezes tratam a gente de uma forma diferenciada, alguma coisa nesse sentido, a gente, lógico, já inicia os nossos julgamentos, já eleva o poder de pensamento, e a gente viu na semana passada, na aula passada, né, esse processo de pensamento, o quanto ele nos atrapalha, né? Então, é um exercício muito grande que a gente precisa fazer em relação a adquirir cada vez mais indulgência, né? A Michelle entrou. Boa noite, Michelle. Boa noite, Paulo Nogueira. Boa noite. Paulo e Michele, nós lemos o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no seu item 16, a indulgência. Nós comentamos um pouquinho da indulgência. Se vocês quiserem comentar alguma coisinha também para enriquecer ainda mais o evangelho para nós. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho que exercitar demais da conta para ser indulgente. Algumas boas encarnações, viu? Todos nós, Michele, temos que praticar muito. E como você falou, viu, Cris, tem tudo a ver, é exatamente o que a Hilda faz, né? Uhum. No capítulo 38. Isso.
Mas nós vamos aprendendo, nós vamos praticando, né? Às vezes a gente se pega falando, se pega comentando, e ao mesmo tempo a gente se recrimina. Então eu já acho que isso já é o caminho. Porque antes a gente comentava, a gente criticava e a gente achava que isso era normal. Agora não, agora a gente já para pensar. A gente já consegue se colocar no lugar do outro. Entendeu? Então já é um grande avanço. Se colocar no lugar do outro já é um grande avanço. Porque é muito fácil a gente criticar. Mas se a gente estivesse no lugar de uma pessoa, será que a gente não faria a mesma coisa ou até pior? Né? Ai, ai. E aí, Eu acho que Alemão, fale alguma coisa. eu acho que o exercício da indulgência, ele está arregado a um outro exercício que também nos é muito difícil, que é da humildade, né? Para a humildade, para a gente reconhecer em nós mesmos os nossos defeitos, né? Em vez de reconhecer dos outros. Reconhecer nos outros é muito fácil, né? Mas a gente exercitar esse processo de melhoramento é que é justamente o ponto X da questão. Então, exercitar a indulgência, muitas vezes a gente se calar diante de situações, que nem todos comentaram, né, um processo de construção que vai elevando aí cada vez mais os nossos espíritos, porque a gente não pode esquecer que as nossas reencarnações ainda, a maioria delas é como prova, né? Então, nós temos que exercitar os nossos atos falhos de encarnações passadas, reaprender certos ensinamentos, e aí, consequentemente, a gente vai depurando o nosso espírito, porque, fazendo comparativo, Michele, que nem você fez ao capítulo de hoje, né? Quem, como Hilda, aceitaria certas condições de um relacionamento? E a gente observou logo no início do capítulo que ela também teve dificuldade para isso, né? Foi necessário uma ajuda espiritual da avó dela do alto, para que fizesse o despertar dela e aí ela ser direcionada. Então, é um exercício que a gente vai fazendo, porque o primeiro impulso, por isso que a gente sempre deve pensar muito antes de proferir uma palavra, né? Porque a nossa palavra muitas vezes é que nem uma seta. Ela, depois que sai do arco, ela não volta mais, né? E como o Cristo falava, né? Muitas vezes a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente precisa fazer esse exercício íntimo, sempre procurando se melhorar. Agora, é uma construção lenta, vagarosa, é necessário, muitas vezes, processos dolorosos para a gente entender, né? E aí se melhorar. Seu Manuel, comenta alguma coisa? Paulo Nogueira, Alexa. O pessoal está sem som? Eu estou ouvindo, eu estou com problema na minha webcam aqui, mas eu estou ouvindo direitinho. Eu estou ouvindo bem, é que eu acabei de chegar, eu ainda estou raciocinando aqui o que é ser indulgente. Talvez vocês pudessem me ajudar, já estamos discutindo o tema há mais tempo, eu ainda tenho uma dificuldade. O que é ser indulgente? Capacidade de perdoar, né? Eu acho mais que é a capacidade de a gente não apontar as falhas do outro. Não apontar. Não... Gente, ó, eu até compreendo um pouco esse questionamento que o Paulo Nogueira fez,
Porque na hora que a gente está lendo, e aí eu já estou fazendo um paralelo do capítulo do livro do capítulo com o capítulo do Evangelho, veja bem, na minha cabeça, quando a gente lê lá que a Hilda, quando percebeu que a Luciana tinha se casado com o marido, ela ficou um pouco aborrecida, tanto que precisou que a avó intervisse, né? Eu acho que esse aborrecimento dela é totalmente descabido, na minha concepção. Eu sei que ocorre muito, mas ele é totalmente descabido porque ela não percebeu que aquela pessoa ali, que estava já na convivência familiar, iria cuidar dos filhos, iria cuidar do marido e ia, de certa forma, ser uma zeladora, já que ela não estava materialmente presente. Quando a avó faz esse chamamento, é muito natural, porque às vezes a gente está numa situação e que não percebe. Mas aí sim, eu acho que a grande indulgência dela é quando ela percebe, vamos dizer assim, que ela acolhe, que entende e compreende. Mas ali não houve, pelo menos a minha percepção, não sei também se eu percebi errado, nenhum tipo de situação que levasse a ela a ser indulgente para com a Luciana. Porque não havia nenhuma situação que colocasse em xeque a credibilidade, por exemplo, do marido. Ou eu entendi errado? Bom, eu acho que assim, a gente já conhecendo a história do capítulo, de como funciona e tal, a gente não percebe muito. Mas se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, no nosso egoísmo, né? Porque a gente ainda está assim muito no que é meu, né? O meu marido, os meus filhos. Será que a gente ia aceitar de imediato, até a gente entender a situação, que tem uma outra pessoa ali no seu lugar, uma outra pessoa cuidando da sua família, né? Assim, será que a gente iria perdoar? A gente ia entender? Hoje em dia, será que a gente perdoaria uma traição? Não é fácil. Essa parte eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se eu aprontei demais na outra vida, eu devo ter tocado terror, porque eu tenho uma imaturidade para lidar com essa temática medonha, né? Eu, quando vi a questão do capítulo, o capítulo me chamou muito a atenção, porque eu sou uma pessoa muito possessiva. E aí é interessante, porque eu não sou possessiva com os filhos, não sou possessiva com questão de trabalho, com coisas materiais, mas com relacionamento homem e mulher, misericórdia. Agora eu estou muito melhor, né, amor? Mas eu já fui péssima, insegura, achava que toda mulher que se aproximasse do Wilson tinha outros interesses, mas isso acontecia muito quando eu tinha uma baixa estima medonha. Eu me achava... eu tinha uma inferioridade muito grande, ainda tenho, mas hoje eu sei lidar melhor com isso. Também não tenho motivo nenhum para assim, teoricamente não tenho tantos motivos para ter desenvolvido uma baixa autoestima. Creio que está muito a ver com uma questão espiritual mesmo. Então, hoje, eu tento ver, e tento pensar, eu fiz exatamente esse questionamento que a Cris fez. Se eu estivesse na situação, como é que eu me portaria, né? Minha mãe sempre questionou, minha mãe teve madrasta, e minha mãe sempre falou, eu quero saber quando chegar no plano espiritual, como é que vai ficar a situação do meu pai com duas mulheres, né? A mãe dela e a madrasta. Aí eu virei e falei, ó, mãe, pelo que você fala, o meu avô talvez não esteja nem com uma nem com outra, porque o meu avô foi casado 2 vezes, mas ele não teve essa comunhão espiritual com nenhuma das esposas. E pelo que eu entendi, no livro, existe muito essa questão vibratória, né? Dessa comunhão espiritual que ela está acima dos... Lógico que a gente assume compromisso perante as pessoas, né? Com quem a gente convive, com quem a gente estabelece vínculo, com quem a gente institui família. Então, assim, para mim, eu queria muito ouvir vocês, porque eu queria muito que as pessoas me ajudassem a perceber mesmo a grandeza desse desenvolver essa indulgência, né? Nesse aspecto especificamente.
Mariane melhorou realmente muito, mas eu fico pensando ela chegar lá no céu e encontrar o Wilson com um marido. Eu ainda quero voltar lá no... Lembra que eu falei de comunhão espiritual? Tu não vai estar com ninguém, porque a tua comunhão espiritual é comigo. E acabou, não tá aberto ao debate. Eita, eu ainda quero voltar. Eu ainda quero entender o que é isso. Eu ainda quero entender o que é indulgência. Eu lembro que, eu não sei se é no Evangelho, segundo o Espiritismo, ou alguma outra mensagem que eu li, que a definição de indulgência, ou é lá de noções básicas, que a definição de indulgência, alguém falou assim, indulgente é ser caridoso, paciencioso, tolerante, amoroso com os outros, é rigoroso consigo mesmo. E aí é que está a nossa dificuldade de ser indulgente. Porque quando é conosco, sempre tem uma desculpa. Eu estava nervoso, não era bem assim, é uma outra situação, eu vou melhorar. Quando é com a gente. Agora, quando é com os outros, a gente raramente tem essa capacidade. Então, eu penso que a gente tem que exercitar essa capacidade de entender o outro, de se doar ao outro e ser rigoroso com a gente. Rigoroso, assim, no bom sentido, de identificar as nossas falhas, as nossas mazelas e batalhar contra elas. Isso é uma guerra diurna, todo dia. O Wilson levantou um outro ponto que é extremamente importante. Eu só consigo essas virtudes, vamos chamar de virtudes, a indulgência é uma delas, se eu for humilde. Porque a humildade está na base de todas as outras virtudes que nós temos que correr atrás. Eu só deixo de ciumento se eu for humilde, eu só deixo de ser avarento se eu for humilde, eu só deixo de ser invejoso se eu for humilde, eu só deixo de ser orgulhoso. Todas essas mazelas que nós temos, nós só conseguimos eliminá-las se a gente for humilde. Não tendo humildade de entender o outro, de respeitar o outro, de cuidar com o outro, é difícil a gente ser indulgente, é difícil a gente crescer espiritualmente. E quando chega naquela situação do capítulo, quer dizer, se eu não for indulgente, se eu não for humilde, como contornar? Como me adaptar? Como receber? Como entender uma situação tão estranha para os nossos padrões de espíritos encarnados? Para os padrões Mariane e Wilson, fica difícil a gente conceber. Mas na base de tudo está a humildade. E essa é que a gente tem que perseguir indefinidamente para melhorar o restante. Assim é que eu entendo, assim é que eu leio. Eu entendo, sei, mas entre saber e sentir tem uma grande diferença. Eu já sei. Agora, sentir, ter essa humildade, ter esse desprendimento, ter essa desenvoltura espiritual, aí falta muito. Aí a gente ainda vai se rodar, mas pelo menos já é o princípio. Estarmos reunidos aqui debatendo esse tema já é um princípio, já é um sinal de que nós estamos no bom caminho, estamos aceitando, estamos correndo atrás, como se diz. É isso. Paulo, eu queria só fazer um questionamento em cima da sua fala. Por exemplo, você fala da questão de aceitar, de entender, mas qual seria esse limite de aceitar e entender? Aceitar, aí eu vou usar um termo bem humano mesmo, seria eu me sujeitar a determinadas situações, porque veja bem, o que eu acho que a gente precisa também é essa coisa da gente ser exigente com a gente. É uma coisa que eu sempre acho que a gente, desde antes de conhecer a doutrina, eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo, com as minhas atitudes, com as minhas posturas. Mas, vamos dar um exemplo bem claro, né? De repente, uma situação que entre eu e o Wilson, que somos um casal que cria uma situação, e aí existe
a entrada de uma outra pessoa nessa relação nossa, e aí ele, ou um em relação ao outro, não importa. E o que seria, entendeu, uma atitude? Até onde vai esse nível de compreensão? Porque na minha cabeça, eu não sei se eu sou uma pessoa realmente muito passional. Eu acho que a base de qualquer relacionamento é confiança. Quando essa confiança ela é quebrada, isso em qualquer relacionamento, no profissional, no filho com o pai, qualquer relação, é a confiança. Se essa confiança ela é quebrada, como é que a gente consegue dar continuidade a uma relação com qualidade? Porque eu vejo muita gente dando continuidade, mas por outros interesses, e às vezes os materiais é que governam isso, se isso vai ser, de certa forma, um aprisionamento afetivo. Então, meu questionamento é sempre isso. Será que ser indulgente é eu ter que me sujeitar a determinadas situações? Porque se eu me posiciono, será que me falta indulgência? Eu não acho que falte. Se eu tomar uma posição diante desse quadro que eu defini, eu acho que não é falta de indulgência. É analisar uma situação real que faria muito mal, né? Então, eu sempre fico sem saber eu tenho esse posicionamento, mas eu não sei se isso está me afastando muito dos ensinamentos evangélicos e cristãos, entendeu? Eu sempre tenho essa dúvida. Eu vou te falar o que eu penso, que isso aí não... Ser indulgente, o entender o outro, compreender o outro, não está implícito de ser conivente. Se no relacionamento é porque é o caso do capítulo, mas existem outras situações, mas no relacionamento, se um quebra a confiança, se um extrapola, se um sai do normal, o quebra a confiança é o mais certo, senão eu não tenho necessariamente que concordar com isso. O ser indulgente é entender que o outro ainda tem dificuldades, ainda não sabe se manter um compromisso, ainda não tem certeza do que faz, ainda é afetado por outros sentimentos, por outras vibrações, por outras atitudes, e eu me afasto. O não ser indulgente seria, tu faltou confiança comigo, eu te mato, eu quero que tu te arrepende, eu quero que tu exploda. Isso seria não ser indulgente. O indulgente é entender que o outro é fraco, e que foi limitado, que teve limitações, que não correspondeu, não teve estrutura para corresponder àquela confiança que a gente dedicou. Agora, não está implícito que eu tenho que continuar, que eu tenho que aceitar ele ser, eu tenho que aceitar ele ser assim, mas não, né? Me falta a palavra assim, mas não ficar com ele, vamos dizer assim. Eu não posso queimá-lo, eu não posso desejar que o outro se rebente porque ainda traiu a minha confiança, que o outro se exploda porque não atendeu a minha expectativa, que o outro se dê mal porque não foi como eu queria. Isso sim é não ser indulgente. Indulgente, lamentavelmente, traiu a minha confiança, é um espírito que ainda não sabe assumir as suas responsabilidades, não é maduro, como se diz, ainda é uma pessoa imatura. Eu penso assim, entendeu? Então, mas não me obriga a continuar, porque aí seria uma relação de sacrifício. Eu estaria, assim, indo contra os meus princípios também, minha maneira de ver a vida, e até a própria capacidade de amar. A gente tem que amar, nessa relação, tem que amar para ser amado. É o que eu penso, assim, entendeu? Grosso modo. Fazendo uma observação, eu acho que eu concordo com o que você está falando e diria que é a maneira, Mariane, é a suavidade com que você trabalha as coisas ruins, assim, ditas ruins, né? Porque não tem esse negócio, é ruim ou é bom. Veio uma situação, e aí a suavidade com que você trabalha isso, eu acho que reflete essa indulgência. Traiu, tudo bem, então eu vou para um lado e você vai para o outro, mas está tudo bem, eu perdoo você, ponto. E é mais ou menos isso, é essa suavidade com as coisas vão acontecendo, é a quantidade de interações que você tem e a tranquilidade com que elas acontecem. Aí você evolui. Na verdade, você já tem que estar evoluído para chegar nesse ponto, né? Eu entendo isso hoje assim, depois de
20 anos juntos com alguém já. Eu posso te dizer que funciona desse jeito para mim. Ok? Eu acho interessante quando, no próprio capítulo, né, a avó conversando com ela, coloca ela ali no colo, numa forma de aconchego, né, de ninar, e ela falou: o que é isso, minha neta? Que papel é esse na sua vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? E aí ela, é como se ela desse um tapa de pelica ali na neta, né, e mostra para ela essas coisas humanas que a gente vivencia, que nem o Paulo falou aqui, encarnados na Terra, ainda num processo de aprendizado, e em relação a nos colocar dentro de um papel de universo que nós temos. Tanto é que depois elas conseguem entrar num elo tranquilo ali de relacionamento. Cortou o som do Wilson. Tanto o Tobias com ela, quanto Tobias com Hilda, tanto a Luciana, que ia seguir o seu caminho, já com outro rapaz, pelas suas vibrações, né? Mas esse é um tema sempre muito difícil, porque a gente estando encarnado na carne, a gente ainda prevalece esses valores da carne, né? Então, a gente deixa de reconhecer outros tantos valores morais e espirituais que a gente precisa. Podemos passar para o capítulo? Podemos? Acho que a gente já está meio que no capítulo, né? Emendou tudo, né? Emendou tudo. Mas deixar o seu Manuel falar, que não falou nada até agora. Fala aí do capítulo, seu Manuel. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpa da aula passada, em nome de André Luiz, que esse André Luiz ou me encustou danado, viu? Ele tem um negócio de falar umas coisas que às vezes bate lá no fundo da gente, né? Mas é assim mesmo, nós vamos ter que conviver com ele desse jeito, vai aparecer mais coisa desse jeito, do jeito que nós discutimos no capítulo passado, e vamos se acostumando com essa situação. A hipótese que foi levantada aquele dia, talvez desagrade alguns dos nossos irmãos, dos companheiros, mas tudo bem, estamos aí. Acho que ele está pedindo desculpas sobre o que aconteceu no capítulo passado, que é a situação que ele levantou, né? Mas não vamos voltar lá, não, senão nós perdemos o tempo com o capítulo, né? Então, vamos aí, capítulo 38, terceiro dia de trabalho de André Luiz, nas câmaras de retificação. Quando foi chegando à tarde, recebe o convite de Tobias para ir na casa dele, fazer um lanche, conhecer a família dele, né? Aí o André curiosão, né? Com tudo. Será que jeito que é a família do Tobias, hein? Como é que é essa vida desse grupo aqui? Porque a vida do espiritual, nosso lar, ou em outras circunstâncias, em qualquer outra colônia, ela é o primeiro degrau a partir da Terra. Vocês podem observar que tudo que tem aqui na Terra tem nesse primeiro degrau da escada. Tem comida, tem gente sonhando, gente dormindo, gente tendo que dormir para trabalhar no outro dia. Então não tem muita diferença daqui, né? E aí, vamos ver como é que é lá a casa do Tobias? Vamos. Aí foram os dois. Chega na casa lá, depara lá com duas pessoas, duas senhoras lá, uma já mais idosa, outra menos idosa, mais nova, e ele apresenta para essa aqui é a Hilda, minha esposa, e essa aqui é uma irmã, né? E aí ficou aquela situação, olharam um para o outro assim, com aquela cara de cumplicidade de alguma coisa, né? E ficou, né? De repente aí surgiu a ideia. Aí a Hilda tomou frente da situação e contou para ele, não, o Tobias é assim mesmo, viu, André? Igual a gente está contando coisas da nossa vida íntima, da nossa vida particular, para as pessoas que chegam aqui pela primeira vez, está chegando aqui no nosso lar, e você é uma das pessoas dessa situação. Nós fomos casados lá na Terra,
E, por ironia do destino, por traçamento da vida lá, eu retornei à vida espiritual mais cedo, logo na gravidez ou no parto do segundo filho, ficando 2 crianças pequenas para o Tobias criar. E foi o que nós vimos no capítulo, né? Então, nessa criação desses 2 filhos, o Tobias ficou perdido. E a Hilda também, no mundo espiritual, no umbral, estava perdidinho. Eu tenho que voltar, e meus filhos, meu Tobias, eu não aguento seu Tobias, aquela coisa, né? Ele é meio complicado essa situação. Aí vem o novo relacionamento, depois de um ano que a Hilda teria morrido, ele vem um relacionamento dele com a Luciana. Nesse inteirinho de prazo, teve o problema dos meninos, que ele preocupou demais. A cunhada, isto é, irmã do Tobias, não gostava de zelar das crianças. A empregada cozinheira também não, só ficava fingindo que era boa, mas nada de boa ela era. Então, chega a Luciana na vida dele com o segundo matrimônio. Ixi, aquilo foi o final para a Hilda, que estava lá do outro lado, em situação um tanto difícil, né? Nessa situação difícil da Hilda lá, ela recebe a visita. Vamos passando assim meio por cima da coisa, porque senão não dá para nós falar nada. Tem muita gente querendo falar aí, né? Então, recebe a visita da vozinha, que já havia desencarnado há muitos anos, e chama ela com quem não quer nada, minha filha e tal. Sentou de um lado do sofá, puxou a cabeça dela, deitou ela no colo, como a avó sempre faz com netos ou netas, né? E falando aquela situação lá. E ela se expôs, o problema dela, o ciúmeira dela, a doença de ciúme que ela estava. Né? De ver que o Tobias casou de novo, por aquela coisa, aquele compromisso que ele tinha comigo, pam. Aí a vozinha vem e dá aquela puxada nela, depois de muita conversa, muito xererê da Hilda. Ela puxa ela lá e conversa sério com ela. Fala, minha filha, como o Wilson levantou aí, você é uma leoa ou uma alma a serviço do bem? Para com isso, menina. Para com isso, minha neta. Veja o que você está fazendo. A Luciana, ela está fazendo um papel de empregada, casou com o Tobias, mas está fazendo um papel de empregada, zelando tão bem dos seus filhos lá, e você querendo atrapalhar, querendo até a morte dela, como cita no capítulo aí, desejando até a morte, querendo então, ele matar a Luciana. O que é isso? Você está louca? Aí a ficha caiu, né? A ficha caiu e houve muita conversa, que nós não vamos relatar todas aqui. No final, ela já saiu de braço dado com ela e levou, conduzindo ela para o nosso lar, e aonde ela está até hoje, né? E aí mudou tudo, mudou o conceito da coisa. Então, esse capítulo ele veio só para falar com quem não quer nada, mas só para falar de casamento, tipo de relacionamentos que a vida conjugal nos traz, né? Eu acho ele interessante, inclusive nós já levantou essa hipótese, não foi palestra, eu não sei fazer palestra, mas a Cristiane talvez lembre aí, falando sobre vida conjugal, nós levantou lá, que deu até um problema de atraso, lá, que a gente toma tempo demais para falar, e a Cristiane deve lembrar muito bem do dia que a gente falou. Eu ainda levantei algumas hipóteses, trazendo para a vida de hoje, na situação de vidas conjugais, né? Que nós não vamos relatar tudo aqui agora nenhum, mas a Cristiane deve lembrar muito bem do nosso bate-papo. Esses casamentos, hoje, por exemplo, e sempre é desse jeito, existe esse tipo de casamento, por exemplo, os casamentos por amor, que esses que eles falam que é a alma gêmea, essa coisa aí, que não é bem assim nada, mas vamos dizer que sim, né? Como nós acabamos de ler em outros livros aí esses dias, eu acabei de reler essa semana, há 2000 anos, aquela relação de Públio Lentulus com a esposa lá, aquela coisa. Então, é um casamento. O que é aquele casamento que nós vemos naquele livro? Aquele ali é um dos que está relacionado aqui hoje, para nós falar sobre ele, ou pelo menos passar uma pincelada por cima. É um casamento que vem apenas por dever da esposa dele, de tentar melhorar aquele homem que todo turrão, todo poderoso, aquela coisa, na vida material. E ela só conseguiu fazer com que ele caísse depois que ela já havia desencarnado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tem os casamentos provacional, esses que vêm por resgate. Como a gente vamos ver, não sei como é que vai ser o controle dos livros aí, quando terminar esse, se for para o próximo, nós vamos ver Alfredo e Ismalha, outro exemplo de relacionamento por dever de Ismalha de melhorar o Alfredo
que não conseguiu tudo que era intencional naquela vida, mas tiveram que ir para o mundo espiritual para fazer o mesmo trabalho, continuar, né? E aí é isso aí, né? Tem o casamento fraterno, que é aquele que não tem nada a ver de um relacionamento de marido e mulher, né? Agora, no caso do Tobias aí, tem uma situação muito interessante aí, porque quando ele começou a relacionar com a menina, esse segundo relacionamento dele, com a Luciana, quando a pessoa consegue um relacionamento, mesmo que não seja um relacionamento de amor fraterno, de amor das coisas, mas nós somos seres assexuados. Então, com referência ao problema de ser assexuado, todo ser encarnado, acaba acontecendo o relacionamento sexual e que dá para fazer uma soma, dá a impressão assim que um resultado dos amores, né? Mas não é bem assim. Mas tem que ser, não é bem assim, mas tem que ser desse jeito. Porque senão também a vaca ia para o break, não dava certo em nada. Então, é muito interessante essa parte aí. Tem um final muito importante aí para frente, mas eu não quero tomar mais tempo, não, porque eu quero ver mais gente falar aí, inclusive pessoas que nunca falou nada aí, eu quero ver falar. Eu acredito que se for preciso interferir aí, achar necessário, para dar algum palpite aí, acho que está tudo bem. Vamos deixar por aí, para o tempo não ficar muito esgotando o tempo com uma pessoa só. Vamos aí, Cristiane, esse pessoal que está na linha aí, tem gente aí que nunca falou nada, tem uma menina aí, a Alexa, que nunca falou nada. Alexa, né? Parabéns, viu? Parabéns pela sua presença. Hoje você conseguiu chegar perto aí, né? O Sandro ainda está por aí ainda. O Paulo está aí. Vamos ver o palpite de vocês aí. Qualquer coisa nós voltamos a conversar mais um pouquinho no final. Mas vamos falar. Fala vocês aí agora. Parou tudo. Parou. Posso falar? Travou. Bom, minha observação com relação ao capítulo é que ele fala da obsessão dela após a morte, né, que aconteceu com relação ao ciúme, que ela ficou do Tobias. Então, é uma obsessão, o ciúme também né? E a ida dela para o nosso lar com a avó fez que ela se voltasse para um trabalho de indulgência, que aí entra a indulgência, na verdade, porque ela não foi traída pelo Tobias. Ela se sentiu ciumenta da situação, pela preocupação com os filhos, por tudo que aconteceu, ela estava obsediando a família. Mas quando ele se casa, vem o ciúme. E quando ela chega lá, que ela tenta trabalhar essa obsessão dela, que é perdoar, que é amar a Luciana, porque a Luciana não fez nada para ela. Ela tentou matar a Luciana, que tem um pedaço, uma frase que ela diz: eu tentei aniquilá-la, né, que está no capítulo. Então, fala de algumas coisas bem interessantes. Aí vem a história do casamento. Quando tem uma expressão deles, que é um casamento espiritual. Existe um casamento que se faz lá em cima? Ou esse casamento, ela chama de casamento espiritual por sermos almas afins e caminharmos juntos durante uma eternidade, a alma gêmea, como a gente já falou aqui antes. Mas existe um casamento lá em cima, que se pode chamar de casamento espiritual? Michele, o matrimônio, todo o processo de reencarnação, ele é realizado nas esferas superiores. Então, todo o acerto, vamos casar para ter filhos, juntar,
E essa parte do capítulo, você fala, quando ela se refere a Tobias e eu casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Então, essas sagradas afinidades espirituais é dele com ela em relação a magnetismo, simpatia, desejo junto de crescimento, de melhoramento. Então, esses acertos são feitos nas esferas superiores, mas com o livre-arbítrio que a gente possui, muitas vezes a gente se desvia dos propósitos que realizou lá em cima nas esferas superiores, né? O que acontece, eu acredito, desse matrimônio espiritual é quando essas almas novamente se encontram nas esferas superiores e aí elas conseguem a contemplação das lutas e das vitórias vencidas, né? Então, você vê que os três ali, eles tinham uma afinidade, mas Tobias não reconhecia na Luciana a sua companheira, reconhecia na Luciana uma irmã, né? Uma afinidade de irmã. Porque a gente nunca pode esquecer que, muitas vezes, os nossos amores, as nossas paixões aqui na Terra, muitas vezes finda pelas belezas físicas, pelos interesses monetários, interesses até familiares de união. A gente não pode esquecer que num planeta como o nosso, né, os encarnados e os desencarnados em grande número que são, nós temos diversos relacionamentos como esse, né? E nós estamos falando de um livro escrito em 1944, onde as questões religiosas que envolviam o casamento eram muito mais sérias do que são hoje. Hoje, muitas poucas pessoas se casam dentro de uma igreja, com festa. Hoje as pessoas se juntam, e nada contra esse tipo de relacionamento, porque meu avô mesmo era juntado com a minha avó, mas ele mesmo nos respondia, juntado com fé, casado é. Então, mostrando aí, mas esses casamentos espirituais, eles já vêm programados das esferas superiores, Michel. Deixa eu só falar uma coisinha, ver se eu estou pensando certo. São casamentos que já vêm acordados, mas nada tem a ver com questões de almas gêmeas. Porque se nós somos um planeta de prova e expiação, almas que têm uma sintonia muito grande, eu acho que fica meio bucólico, né? Então, são pessoas que têm graus de compromissos e aí encarnam e vão conviver na condição de marido e mulher, mas com uma forma, provavelmente, de reparar alguma coisa, é isso? Ou eu estou viajando? Uma vez, lendo a respeito dessa questão de alma gêmea, são raríssimos os casais que possuem essa conectividade de alma gêmea, como diz lá na música, né? Alma gêmea de minha alma, porque há necessidade de uma elevação espiritual muito grande, né? Haja visto que nós ainda somos ciumentos, possessivos, né? Nós temos diversas vaidades. Então, eu penso que casamentos de alma gêmea existem, mas são um número muito pequeno, né? É o que eu penso. Eu queria que meus irmãos, o Paulo, o Manuel, auxiliassem aí também nessa resposta. Só o problema de alma gêmea, ele é tão interessante que às vezes não tem as considerações de alma gêmea de ambos as pessoas que estão envolvidas na teia de relacionamento. Por exemplo, voltando
acabei de ler essa semana, há 2000 anos. A Lívia, antes e antes, por exemplo, ela fez aquele poema, ela considerando que ele era a alma gêmea dele. Para ela, a alma gêmea da Lívia era o Publio Lentulus, né? E, no entanto, teve problema de desconfiança, de ciúme, pensar que de traição, aquela coisa todinha, no desenrolar da história toda, né? Mas, para ela, a alma gêmea dela, e foi, ela deu prova disso até depois que morreu, a alma gêmea dela seria, ou é, Publio Lentulus, né? Então, a alma gêmea é mais ou menos por aí. Às vezes, ela tem uma consideração de um e não tem do outro, devido ao grau evolutivo que ele se encontra naquela situação. Então, é muito interessante essas coisas. Só aproveitando que você já está me dispensando mais esse pouquinho de tempo, gostaria de lembrar que dentro do mundo espiritual, dentro dos conhecimentos espirituais, nós conhecemos exemplos de situações como essa, com o próprio André Luiz, que teve aquele relacionamento, a mulher casou pela segunda vez, e ele chegou uma vez, ele chegou lá e teve a queda, que foi parar no umbral, que não era para acontecer, mas ele insistiu tanto, deixaram ele ir, e depois que ele já estava trabalhando, ele chegou lá, aí já diferente, para ajudar a soerguer o estado de saúde, e até no desencarno do marido da ex-mulher dele, que estava naquela situação. Outro caso que nós temos também de segundo relacionamento é de Bezerra de Menezes, que após morrer a esposa, ele casou, e inclusive a mulher que ele casou no segundo relacionamento, era cunhada dele. Bezerra de Menezes foi uma pessoa que muito tumultuado, de trabalho e tudo, além de médico que ele foi político, se fosse para falar, hoje lá fala em termos diferentes, mas seria o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era intendente do Império, que eles falavam na época. Então, tem essa situação todinha de relacionamento. Eu não vou entrar muito nesse negócio de Bezerra de Menezes, não, que também daria mais umas 4 reuniões para frente, não, nós não vamos falar disso. Mas é mais ou menos por aí. Então, existe essa situação desse jeito. Agora, quem caracteriza a situação de alma gêmea é aquele que está mais evoluído e chega lá. Nós vamos ver no próximo livro seguinte aí, eu não sei se vai falar sobre ele, sobre Alfredo e Ismalha, que para Ismalha o Alfredo seria ou é a alma gêmea dela. Agora, para ele não foi tanto assim que ele envolveu com um pensamento que ela traía ele, aquela coisa que quem já leu o segundo livro, que é Os Mensageiros, sabe muito bem da história, e nós também não vamos antecipar coisas dali, mas é mais ou menos por aí esse negócio de alma gêmea. A alma gêmea, quem cria ela para a gente, nem não é o casal completo, pode ser o mais evoluído, que faz as considerações, e às vezes o outro não é, por aí, só isso. Na Paulo, verdade, quer comentar? Pode falar, Michele. Eu queria entender a expressão que eles usam de matrimônio espiritual. Foi por isso que eu perguntei se havia isso, se isso acontece, e se acontecesse, seria por esse motivo. Em nenhum momento eu acho que eles sejam, nessa trama, tenha acontecido isso. Mas eu queria entender essa expressão dela mesmo, da Hilda, de matrimônio espiritual. Era isso que eu estava querendo entender, mas eu já entendi. Obrigada. Paulo Nogueira. Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo essa interpretação de alma gêmea. Eu sempre pensei, até então, que a alma gêmea era alguma coisa acertada lá no mundo espiritual, espíritos que vibravam numa mesma faixa, que tinham afinidades e que vinham para cá já acertados. Como o próprio Wilson disse, isso são raridades, exceções no mundo de provas e expiações. Eu já tive um problema com a alma gêmea, mas a alma não era minha, não, foi a alma de uma mocidade. Eu trabalhei num grupo de jovens, e eram bastantes, eram quase 50 jovens. E na época se divulgou aquela canção, essa música lá do livro, de Alma Gêmea de Minha Alma. Pensei até que o Wilson ia cantar para nós. Hein? E
comecei a se ouvir essa música quando a juventude se reunia, naquele início, naquele preâmbulo, o chamado Alegria Cristã, e nós tivemos que proibir, porque começavam a cantar Almas Gêmeas e os jovens, casaizinhos, começavam a se olhar como se a nossa mocidade estivesse cheia de almas gêmeas ali. E é uma coisa difícil para a gente discutir. Não tem, no mundo de provas e expiações, a alma gêmea, como eu entendi até então, é quase que... Eu nem sei se tem, é uma coisa muito difícil, né, para nós aqui. Agora, a gente tem que entender que a maioria dos casamentos também que acontecem não tem esse lado que todo espírita fala, meu casamento estava programado no mundo espiritual. Nem todos é assim. Há uma série de casamentos aqui, que é os chamados casamentos fortuitos, que acontecem por afinidade, porque o cara é bonito, a mulher é bonita, o cara tem dinheiro, a mulher tem dinheiro, ou então interesses de família, uma série de coisas que às vezes leva a acontecer um casamento assim. Mas outros de provação, de expiação, de aqueles missionários, mas de qualquer maneira, qualquer um deles é muito difícil da gente taxar, da gente, vamos dizer assim, criar uma norma, uma receita de bolo. Não existe. Qualquer relação que se tenha, ela é muito... Porque mesmo que não tenha sido programada no mundo espiritual, a partir de então, há um relacionamento, há um compromisso, há uma aquisição de débitos ou de créditos que parte do nosso relacionamento aqui. Tem um livro, não sei se é do Martins Peral, agora estou lembrado, em que ele trabalha uma série de tipos de casamento. Eu não lembro bem agora se são 3, 4 ou 5 desses tipos, mas é o missionário, é o fortuito, é o alma gêmeas, é o programado. Então, o difícil é a gente identificar que tipo de casamento, porque quando a gente encarna aqui, e uma outra coisa também que a gente está falando, se eu desencarno e vou para o nosso lar, eu levo esse sentimento de ciúme, dessas mazelas que a gente tem, isso não é só fruto da carne ou do corpo, não. Isso é fruto disso. Tem essa série de dificuldades. Então, desencarnei, bati no nosso lar, cheguei lá, encontrei a mulher que estava casada comigo aqui com outro homem lá, e, evidentemente, dado o meu nível evolutivo, eu vou achar ruim, vou reagir contra isso. Agora, eu tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar isso. Aí vem eu ver a situação, achar ruim, mas entender, sei lá. Quanto ao casamento espiritual, eu estava lendo de novo, até agora vocês falam, bem no final já do capítulo, ele é bem claro, o nosso casamento é espiritual. E o André Luiz pergunta, como é que acontecem esses casamentos aqui? Então, se ele pergunta como acontecem, é porque existe o casamento lá. E aí fala logo de por afinidade espiritual, por afinidade vibratória. Então, ele era casado, a outra ele entendia, respeitava como se fosse um irmão. Agora, eu penso que é difícil a gente taxar, extravar uma linha. O importante em qualquer relacionamento é a gente estar amparada pelos princípios evangélicos, exercitando as dificuldades que a gente tem, a humildade de novo, e saber pedir a Deus, pedir a espiritualidade que ajude a gente a termos o risco de incorrer na mesma dificuldade que teve o Tobias, o que teve em outros. E há de se crer também que o Tobias tem uma certa elevação, um certo merecimento para estar numa situação daquelas. Né? É muito difícil, é o que eu entendo, pelo menos. Paulo, eu achei aqui o Martins Peral, os 5 tipos. Casamentos acidentais é um encontro de almas inferiorizadas, sem ascendentes espirituais. Casamentos provacionais é um encontro de almas inferiorizadas com o objetivo de se reajustarem. Casamentos sacrificiais são raros e caracterizam pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada.
Casamento de almas afins é um encontro de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos. E o quinto, que é o casamento transcendentes, muitos raros, é um encontro de almas iluminadas com um objetivo elevado para trabalharem juntos com fins altamente construtivos. Agora os casais aí do grupo podem se encontrar nesses relacionamentos, né? E verificarem aí onde se encaixam. É claro que eu sou o último com o alemão, né? Eu acredito que de 80% a 90% dos casamentos que existem no planeta Terra, eles é provacional. Porque vem para prova esses casamentos de marido e mulher, briga, apanha, troca tapa, aquela coisa, para na polícia, discute, vai lá, tira a queixa, mas nunca se separa, sempre está junto. Então, esse, para mim, é o que existe mais no nosso planeta Terra, hoje é esse tipo. Uma média de 80% a 90% são casamentos provacionais. Isso é o meu entender nesse sentido. Viu? Concordo com o senhor, seu Manuel. Nossa, não é assim, não. Não estou falando, não. O processo é só 10% para os outros, é muito pouco. Bom, mais algum comentáriozinho aí em relação ao capítulo? Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Eu só queria contar um negócio para vocês aí. Viu? Esse é mais pessoal. Eu, por exemplo, nunca casei, vivi 28 anos com uma mulher, durante da vida de solteiro, aconteceu um desastre lá de uma gravidez e a gente teve que ser mais, cumprir o dever da gente como pessoa, que eu nasci para isso, para tentar cumprir o meu dever, e foi 28 anos sem casar junto, né? Mas é um relacionamento que eu sei que ele foi inteiramente para poder cumprir um dever com filho, neto, bisneto que eu já tenho, e se eu, como diz outro, botar o pano quente dos problemas da família, daqui, dali, essa coisa todinha, né? Mas um dia eu estava conversando com a dona Neuza, que é uma conversa gostosa demais para a gente ouvir, e ela falando, e eu estava contando para ela, eu tenho uma saudade, eu tenho uma saudade de uma mulher, de uma pessoa do sexo feminino, que eu nunca vi ela na minha vida, falando para ela, para a dona Neuza. Aí a dona Neuza estava falando dessa situação, que pode ser um fato desse jeito, pode ser que aquela que seria a mulher da vida, como se diz, não está nesse mundo encarnada nesse momento. Mas é que bate aquela saudade toda a vida, mas eu não sei quem ela é, nunca vi ninguém nem parecido, né, da vida. Então, esse é um pedacinho da minha história com relação a relacionamento de casamento. Só aí, obrigado. Mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer? Para qualquer motivo, a gente parte para a oração final e fluidificação das nossas águas. Eu deixo aí para alguém quiser comentar alguma coisinha a mais para a gente ir para o nosso encerramento. Então, podemos ir para o nosso encerramento. Mariane, você faz a nossa oração de encerramento e fluidificação das nossas águas? Faço sim. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, ao Mestre Irmão, aos benfeitores espirituais. Agradecemos por essa oportunidade bendita e valiosa de estarmos reunidos, conversando sobre os ensinamentos que nos levam ao melhoramento moral, ao fortalecimento espiritual, nos despojando de tudo aquilo que nos aprisiona em nossa caminhada evolutiva. Temos a certeza que o processo de melhoria íntima
requer de nós esforço e paciência. Então, que possamos, a cada encontro, nos fortalecer, valorizar o ímpeto de cada um no compartilhamento das suas impressões, que é um momento muito importante para o nosso grupo, tendo a certeza que o Mestre Jesus nos inspira. Pedimos à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que fluidifique nossas águas, deixando nela tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento físico, espiritual e emocional. Pai amado, acolhe todos os espíritos que se encontram em sofrimento, que se encontram em desânimo, que se encontram revoltados, e a luz da doutrina, e a fé em Deus, e a certeza no porvir, e que tenhamos fé e esperança, que esses tempos de dor, de sofrimento, mas também de grande aprendizado, fazem-se necessário ao nosso progresso individual e coletivo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.